Mateus capítulo 5, versículos 21 ao 26. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver ainda com ele, estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por tua palavra, porque da mesma forma seremos alimentados agora por ela. Pai, nos ajude a cuidar do nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, e obrigado, porque nós podemos viver por Cristo, não simplesmente pela lei. Ajuda-nos a cumprir os mandamentos do Senhor, amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo também. Nos ajude nesse momento a entender a respeito dos relacionamentos, das dificuldades que temos e do poder que o Senhor dá a nós de reconciliarmos assim como fomos reconciliados em Jesus Cristo. Seja conosco, ó Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu não estou profetizando sobre a sua vida nesse momento, porém, se você frequenta a igreja e você se envolve com a igreja, você vai ter problemas de relacionamento. Você vai ter. Às vezes você está pensando, poxa vida, você está visitando a gente aqui agora e falando, mas por que eu quero participar dessa igreja? Ele está falando que se eu for membro daquela igreja e me envolver com gente, eu vou ter problema. Mas o fato é que nós temos problemas em praticamente todos os níveis de relacionamento que nós temos, a começar dentro de casa, no trabalho, na rua, e na igreja não é diferente, porque nós estamos lidando com pecadores, afinal de contas. Todos nós somos, todos nós. Mas sabe qual é a diferença? E aí às vezes você que está me visitando agora, fala, o que eu espero? Por que eu quero estar no meio desse povo aqui? Porque a maneira como a gente trata as nossas dificuldades de relacionamento mostra de fato em quem nós cremos. E toda dificuldade de relacionamento que nós temos é uma oportunidade para expressar quem Jesus é. Não só quem nós somos, mas quem o nosso Salvador Jesus Cristo é. E assim que Deus possa nos abençoar nesse momento, para que a gente entenda de fato que é possível, apesar das dificuldades, a gente poder viver em paz. A gente conseguir buscar paz, relacionamentos pacíficos entre nós. Isso vai servir para a sua casa, vai servir lá para o seu trabalho, na rua, onde quer que você esteja. Que é possível a gente viver em paz, mesmo em meio às dificuldades de pecado que todos nós temos. E só para a gente poder entender um pouquinho melhor disso aqui, como que nós podemos manter relacionamentos pacíficos uns com os outros, essa dificuldade, ela começou lá em Gênesis 3. Lembra que tudo era perfeito. E aí então entra o pecado no mundo. Agora Deus entra na história, pergunta para eles, o que está acontecendo aqui? Fala, a gente desobedeceu. Eu falei, tudo bem, agora o pecado entrou, o mundo está amaldiçoado, com o pecado entrou a morte. E sabe, mulher, o seu desejo vai ser para com o seu marido. E você, marido, vai ter uma tendência tão grande de querer dominar, de mandar, que vocês vão perder a noção dessa questão de relacionamento tão aprazível que vocês tinham antes. A tendência da mulher agora vai ser dominar o homem. Eu falo, marido, mas agora você vai ter que exercer o seu papel de cabeça desse lar. E aí começou lá, as dificuldades. E aí um pouquinho depois, já começa assim, o extremo de todo o problema de relacionamento. Que inclusive nem era entre os dois irmãos. Mas vai lá e Caim mata o seu irmão. Olha só o extremo que se chega aos problemas de relacionamento que nós temos. Mas como eu disse para vocês, a história não acaba aí.
Jesus então chega em toda essa história para restaurar todas as coisas, para nos dar esperança. E agora ele está no Sermão do Monte, ele chega, sobe no monte, senta na posição de mestre para ensinar os seus discípulos. E ele vai falar assim: gente, vocês que creem em mim, certo? Vocês que creem em mim, Jesus Cristo, vocês já são bem-aventurados, vocês são abençoados. Vocês são felizes por isso. E ele mostra, sabe por que vocês são felizes? Porque vocês são humildes de espírito, porque um dia vocês reconheceram que sem mim, sem Deus, vocês não conseguem nada. E a melhor coisa que existe, quando eu acho, é quando alguém chega para conversar comigo e fala: Gustavo, eu já não tenho força, eu não aguento mais, eu não sei o que eu faço. Eu falei: então você chegou no ponto certo, porque enquanto você achou que era você, aí você está quebrando cabeça. Mas quando você reconhece que você depende de Deus para todas as coisas, agora a gente começa a caminhar. E é isso que Jesus está falando: vocês são bem-aventurados, e porque vocês já reconheceram isso, agora Deus dá um espírito de mansidão para vocês. Deus trata vocês agora como herdeiros do reino dos céus. Tudo isso agora pode acontecer, porque vocês já creem no meu nome. Aí logo em seguida ele vai dizer: e o prêmio final de tudo isso, né? Fala: fica tranquilo, sabe qual que é o prêmio de tudo isso? Vocês vão ser perseguidos. Esquisito isso, né? Jesus falando: vocês são abençoados, vão ser perseguidos. Eu falei: calma, porque quando perseguirem vocês, injuriarem o nome de vocês por causa do meu nome, isso significa que o reino do céu já é de vocês. A esperança não está aqui, fiquem tranquilos, a herança já é de vocês. Eu falei: por que vocês são bem-aventurados? Sejam sal e luz. Por causa do comportamento de vocês, e quem eu espero que vocês sejam sal e luz, onde vocês estiverem. Nós fomos desafiados a isso, a entender que nós somos sal e luz, que a gente preserva esse mundo do pecado, e que a gente mostra o caminho do qual nós também fomos encontrados. E aí agora começa uma discussão entre eles, porque Jesus agora, além dos seus discípulos, está no meio aqui de alguns fariseus, de alguns escribas, que era gente que era extremamente apegada à lei. Extremamente apegada à lei. E não estamos falando só da lei dos 10 mandamentos e tantas outras leis cerimoniais, mas inclusive eles tinham um negócio lá de poder lavar as mãos antes das refeições. E um dia eles ficaram escandalizadíssimos, falaram: Jesus, seus discípulos não lavam a mão não? Pecadores. E começa a agregar um monte de coisa, achando que essa questão exterior, né, se eu sou certinho, se eu sou bonzinho, tudo isso está caminhando bem. E Jesus agora vai falar assim: gente, vocês, meus discípulos, se a justiça de vocês não exceder muito a dos fariseus, porque esses caras de fato andam corretamente, mas se a justiça de vocês não exceder muito a dos fariseus, ai de vocês. E agora Jesus vem mostrar então, falou: mas eu vou mostrar para vocês como é que é isso. Como é que é essa questão de exercer, de ser muito maior a justiça de vocês, meus discípulos, do que desse pessoal que está achando que já conquistou o céu, mas porque pela força deles, o poder deles, pelas mãos deles, eles ainda não têm nada. Mas Jesus agora então entra mostrando aqui, corrigindo alguns equívocos de interpretação da lei que os fariseus faziam. E esse ponto que nós lemos aqui é o primeiro problema, o primeiro erro que eles tinham. E isso nos ensina então que para a gente manter relacionamentos pacíficos, nós precisamos proteger o nosso coração. Porque versículo 21 diz lá: vocês ouviram que foi dito a uma geração mais velha, antiga: não matem, mas quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se irar contra o irmão estará sujeito a julgamento. Agora, qual que é o ponto que Jesus está mostrando aqui para nós? Ele falou: olha, não adianta nada essa questão exterior, não. Se você nunca matou, está achando que está tudo certo, eu vou te mostrar que a coisa é muito mais grave do que você está pensando. Não é só de você ir lá e pegar algum instrumento às suas próprias mãos, assim como Caim fez com Abel, matando o seu irmão, de fato, né, de maneira literal, matando. Mas ele diz ali: se você se irar contra um irmão, você é um assassino. Você já o matou. A coisa aqui agora fica um pouco mais grave. E agora? Quem aqui de nós pode levantar sua mão? Não levanta não, que eu não quero constrangê-lo. Quem aqui nunca se irou? Nunca. Quem aqui, vou melhorar então, falo assim, não, aí não, né, uma vida inteira. Quem aqui não se irou essa semana? Uma coisa eu quero mostrar para vocês.
que é impossível, por causa dos nossos pecados, por causa dessa nossa natureza que luta contra a carne, é impossível a ira não bater na porta do nosso coração. Mas o que Jesus está dizendo aqui, gente, a questão não é simplesmente você cumprir rituais. Não é você não matar, não adulterar, que ele vai falar mais para frente. Não é você não falar o nome de Deus em vão. Porque esse exterior aqui a gente até consegue. Mas sabe o que Cristo está de olho? Sabe o que Deus está de olho? É no seu coração. São as suas intenções. E mesmo que você nunca vá pegar um instrumento, eu espero que não. Nunca pegue um instrumento para tirar a vida de alguém, porque afinal de contas, o que ele está dizendo aqui? Vocês ouviram a geração mais velha, não matem. Ele está se referindo lá aos 10 mandamentos, não matarás. Ele falou, está vendo? Esse povo aqui tudo ouviu sobre isso. Mas o que Deus vem trazer diante dessa negativa de não matarás? É o contrário. Vocês precisam preservar a vida do outro. Mas como você faz isso? Aí Jesus vem mostrar para nós. Falei, isso tem a ver com a intenção do seu coração. Sejam sal e luz. Mas onde está o coração de vocês? Agora, como eu disse, é impossível nós não nos irarmos. É impossível. E o problema dessa história toda é que Jesus vem dizer, sabe o não matarás? Que lá no Antigo Testamento passava por julgamento. Sabe qual era o julgamento de alguém que matava? Uma vida por outra vida. Pena de morte. Matou? Você vai morrer. Ele falou, mas qual que é pior? Você passar por uma morte física ou passar pelo julgamento de Deus? É esse tipo de julgamento agora que ele está falando. Se você matar no Antigo Testamento, não matarás, não conseguiu preservar a vida do outro, vai para tribunal humano. Mas se você se irar contra seu irmão, o julgamento é diante de Deus. Não é muito pior? Não é muito mais grave o que ele está falando aqui? Que não é simplesmente essa casca nossa exterior, mas tem a ver com o nosso coração. Mas qual que é a diferença? O que é uma ira justa? Porque a Bíblia fala que Deus se ira também. Deus tem a sua ira. Quando a gente olha para Jesus, talvez é o caso mais conhecido, Jesus um dia estava muito nervoso com o que aconteceu no templo. Ele chega lá chutando, e de fato, né, chutou o pau da barraca lá, chutou as barraquinhas que estavam tendo comércio, deu chicotada no povo. A gente começa a entender o que é essa ira. Afinal de contas a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Mas o que é então que Jesus está ensinando a respeito dessa ira contra o irmão? Porque de fato a Bíblia fala de uma ira que é justa, mas fala de outras que são iras injustas, que serão e levarão a cada um de nós responder diante disso. Essa ira justa, e olhando para alguns exemplos que nós citamos aqui e falamos, tem a ver com aquilo que é cometido contra o nome de Deus. Veja Jesus, quando estava irado, de fato, chicoteando o povo, o que estava acontecendo? No templo, onde era o lugar de adoração, o povo vendendo, mercadejando, virou uma loucura aquilo lá. Ele virou um leão, uma fera. Agora olhe um outro exemplo de Jesus. Quando estavam acusando, falsamente, ele está falando que é o rei, vai destruir tudo aqui, tá, vamos matá-lo, vamos matar. O que Jesus fez? A ira é contra ele. Não era contra Deus. Agora vamos pegar nosso dia a dia. A nossa ira, e o problema, lembra, não é o irar, porque todos nós iramos. Mas o nosso coração está onde? A maneira como eu manifesto isso é porque o nome de Deus foi desonrado, como a Bíblia fala, ou porque simplesmente eu não gostei daquilo que aconteceu. Essa é a grande diferença dessa ira justa. E o grande problema que ele está dizendo ali, em segundo lugar, é porque nós precisamos reconhecer que toda essa ira será julgada. Toda essa ira será julgada. Mas como que a gente pode lidar com isso então? Para evitar essa ira injusta, veja as coisas pela perspectiva de Deus, como Deus vê todas as coisas.
Olha só como José reagiu diante dos irmãos dele. Só te relembrando essa história. José tinha umas desavenças com os irmãos chamaram ele para o campo. O que eles fizeram? Venderam o irmão. Tempos depois, diante de toda essa história, José bola um plano lá e tudo, agora ele está diante dos irmãos. Ele, o governador, segundo homem de toda a hierarquia, só estava abaixo do imperador. Ele está diante dos irmãos dele. Gente, se fosse comigo, com você, como é que será que a gente reage diante disso? Sabe o que ele fala para os irmãos? Deus transformou todo o mal em bem. Eu quero vocês aqui comigo, porque Deus é bom. O meu Deus, que é um Deus santo e justo, já julgou. Eu não tenho nada com vocês agora. Agora a gente vai viver em paz aqui. Já pensou conseguir fazer isso? Tá de brincadeira, Gustavo. Sabe quem está falando isso para nós? Jesus. É difícil? Mas lembra, bem-aventurado você é, porque você já faz parte do reino. Isso é possível. Isso é possível. Para te ajudar nessa história, eu falo, olha, quando a ira bater, quando acontecer alguma coisa na sua vida durante a semana, e lembre-se, sempre falo para você, a gente brinca, né? Eu não oro pedindo paciência, porque Deus vai me dar umas situações lá que vai me treinar. Mas o duro é que vocês já estão ouvindo sobre ira. E adivinha o que vai acontecer essa semana? Deus vai te treinar. Mas quando acontecer, lembra para onde você está direcionando essa ira. Se isso tem a ver de algo que está acontecendo contra o nome de Deus, e é uma ira justa, ou isso é contra você. E você entende que é um bem-aventurado, que o Deus santo e justo, Ele luta a batalha por você. Entrega nas mãos dele. Vou tentar colocar isso de uma forma mais prática. Lá na sua casa, um vai ofender o outro, o filho vai fazer aquilo que não deveria, você vai fazer aquilo que não deveria, porque afinal de contas não são as pessoas fazendo conosco, a gente também faz isso. Lança isso na mão de Deus. Deus pode tornar o mal em bem. Afinal de contas, lembra que a gente está lidando com um Deus que é justo, poderoso, perfeito. O nosso senso de justiça completamente afetado pelo pecado. Completamente. Entrega nas mãos de Deus. Fala com Ele. Deus, o Senhor precisa me ajudar. É a coisa que está difícil. Mas lembre-se que toda ira injusta nós prestaremos conta diante de Deus. Como que você pode fazer? Quero tentar te ajudar um pouquinho mais nessa história aqui. Como é que você pode lidar com isso? É achar um equilíbrio. E todos nós temos tendência a extremos. Quando o nosso coração está irado, e de fato a gente ira, tem pessoas que explodem e tem pessoas que implodem. A diferença disso é que tem gente que falou, eu não levo desaforo para casa. E se você pisar no meu calo, você vai ouvir. Outros não, tem uma tendência um pouco de engolir sapo. Você pisou no meu calo, mas para evitar o conflito, e nenhuma dessas maneiras é a maneira correta e bíblica da gente resolver problema. Nenhuma. Porque ou você ofende pessoas e machuca pessoas, ou você está se machucando. De forma nenhuma você está tratando o problema. Geralmente o que nós fazemos e direcionamos a nossa ira é para pessoas. Eu fico no ódio daquela pessoa. Mas você não consegue ver da perspectiva de Deus, que Ele é um pecador assim como você é. Que assim como Deus olhou para nós com essa santa justiça e entregou o Filho dele naquela cruz, e nós acabamos de celebrar e comemorar isso. Esse seu ofensor, da mesma forma, precisa desse cuidado de Deus. Isso é dentro da sua casa. Eu não estou falando de coisas grandes, não. Coisas pequenininhas, que tira a gente do sério. Deus te treinando. Deus me ajuda.
Trata do problema. E para de ficar tratando de pessoas. Trata do problema. Vai lá e resolve o problema. E para de ficar direcionando sua ira para pessoas, porque isso é pecado. É possível? Você é um bem-aventurado. Isso é possível. Mas em segundo lugar, para a gente manter relacionamento pacífico, não só cuidar do nosso coração, mas a gente também precisa cuidar da nossa língua. Porque a boca fala, o coração está cheio. Se você cuida do seu coração, muito provavelmente você não vai nem para esse segundo estágio. Mas se você não consegue cuidar do seu coração, olha só o versículo 22. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, ou raca, será levado ao tribunal. E qualquer um que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Ele está dizendo aqui que esse problema da nossa ira, se isso não é controlado e direcionado para o lugar certo, se o nosso coração já foi invadido por isso, um próximo estágio é que a nossa boca vai ser usada como instrumento de Satanás. E afinal de contas, a palavra de Deus vai dizer, não sai de sua boca nenhuma palavra torpe. Antes, aquela que for para edificação, que transmita graça aos outros. E o problema que ele está dizendo aqui, só para a gente entender, falando qualquer que um disser a seu irmão racá, que é a ideia assim, é muito mais ou menos aquela ideia que você falou, seu burro, seu estúpido, seu idiota. É isso aqui, que na lei era levado a tribunal. Depois você está dizendo que louco também, corre o risco de ir para o inferno. E nós precisamos entender que história é essa que ele está dizendo aqui de corre o risco para o inferno. Fala, rapaz, agora por causa da minha língua eu vou perder minha salvação. Nós não cremos nisso. Mas a língua manifesta o seu coração. Se é um coração bem-aventurado, alcançado por Jesus, entenda que isso pode ser transformado. A nossa língua pode ser domada por causa de Jesus. Mas se a sua língua e a sua boca não têm manifestado isso, repense a sua fé. E aí, como é que nós podemos lidar com isso então? Vou pegar alguns outros pontos bíblicos aqui, tá bom? Seja tardio para falar. Seja tardio para falar. Tem textos bíblicos que nos ajudam a respeito disso. Provérbios 17, 27 diz: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Provérbios 18, 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então seja tardio para falar. Tempere as suas palavras com sal. Colossenses 4,6 diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Efésios, como já disse aqui, não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe. Tempere essas palavras aí com sal. A gente vai prestar conta das nossas palavras também. Mateus diz isso para nós, capítulo 12, versículos 34 até o 37, vou ler só uma parte aqui. O homem bom do seu tesouro, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más, mas eu lhe digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de cada palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras será absolvido, ou por suas palavras será condenado. A história mais uma vez aqui, não é que a sua língua te leva para o inferno, mas a sua língua demonstra que você já está lá. E a ideia é que suas palavras te condenarão, não é porque as suas palavras te levam para o inferno, mas é porque um dia você nem sequer confessou Jesus como seu Salvador. Esse é o ponto. Não está falando aqui que a gente perde salvação, tá bom? Não entenda dessa maneira. Mas é porque a sua língua demonstra quem você é e em quem você crê. Você está querendo ter relacionamento saudável? Lembra quem você é, um bem-aventurado. Você está em Jesus? Então isso é possível. Coisa mais difícil para todo homem. Todo animal se domina, todo animal. Mas qual que é o mais difícil? A língua. Ele está dizendo, sabe quem pode pôr freio na nossa língua? Jesus. Quer saber como é que você lida com os relacionamentos?
Jesus. E submeta, por fim, a sua língua a Deus. Salmo 141, 3, Davi diz: coloca, Senhor, um guarda a minha boca, vigia a boca dos meus lábios. Salmo 19, 14, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha e meu redentor. Olha só como é que as coisas são simples. Eu não estou falando nem da língua aqui, de você ficar ofendendo, mas olha só como é que a língua, como o Tiago diz, é uma fagulha que coloca fogo e incêndio na floresta inteira. Eu nunca pergunto para uma mulher se ela está grávida, porque isso pode incendiar uma floresta. Nunca, a não ser que eu tenha certeza. Eu já passei por umas. Eu nunca pergunto se criança é neto, porque pode ser filho. Você já deve ter visto situações assim. Está vendo como são coisas pequenas? Eu não estou nem falando assim, nossa, eu fico falando palavrão, nada, mas é ter freio na língua. E não é nem assim, nossa, agora eu não vou poder nem fazer piada mais, né? Eu sou brincalhão, não é isso. Mas as suas piadas refletem quem Cristo é. Entende a diferença, gente? Mas ele continua dizendo, você quer ter relacionamento saudável? Cuida do seu coração. Cuida da sua língua. Mas entenda, em terceiro lugar, que toda discórdia atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Toda discórdia atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Versículos 14 e 15, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e se lembrar do que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Olha só essa frase, a Escritura ensina que os relacionamentos horizontais de uma pessoa sempre refletem o seu relacionamento vertical. Gente, como atrapalha o nosso relacionamento com Deus? Porque a ideia é mais ou menos essa: Jesus me perdoou, Jesus me reconciliou, mas isso não é nada perto do meu relacionamento com você, porque eu não consigo te perdoar, eu não consigo me relacionar com você. Sabe que o problema é maior ainda? Que essas coisas acontecem aqui dentro da igreja. Você que é visitante, mais uma vez, né? Fala, é naquela igreja que eu não fico mais. O cara falou que eu vou ter problema. Ele está falando que a dificuldade é dentro da igreja. Mas calma que eu vou te dar uma esperança diante de tudo isso. A gente olha para uns outros aqui, nós estamos partilhando a mesa do Senhor. Nós fazemos parte do mesmo corpo. E nós somos capazes de olhar para um lado e falar assim, aquele ali está tomando ceia, maldito. E o interessante dessa parte é porque ele não está falando, se você ofendeu, você vai lá e resolve. Olha só, nós vamos ler de novo. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta e lembrar de que seu irmão tem algo contra você, vai lá resolver. Eu ofendi, né? Eu vou ter que ir lá pedir desculpa, eu não sei. Mas você sabe que o outro te ofendeu. Você vai lá e resolve. Eu coloquei Mateus 18 ali, porque é mais uma vez Jesus Cristo nos ensinando. O que a gente tem que fazer? Alguém te ofendeu? Vai lá. Reconcilia com ele. Ele não te deu ouvido? Volta com testemunha. Você vai chamar mais gente. Não resolveu? E a ideia mais ou menos aqui é de levar para o conselho, tá certo? Você leva para a liderança da igreja. Pastor, tentei resolver a situação, não deu certo, me ajuda? Nós vamos lá resolver. Mas em primeiro lugar, você vai lá resolver. Porque ele não está dizendo assim, a oferta do altar, não é você dar o dízimo simplesmente não, tá bom? É você, adorando, louvando e está olhando para o lado ali. Safado. Achando que Deus está recebendo o seu louvor. Sabe como é que a gente lida com quer ter relacionamento saudável? É por isso que Jesus está dizendo, você é manso, você é bem-aventurado, você é capaz, aliás, por causa de Jesus, você é capaz.
Lembra que você já reconheceu que você não era nada sem Deus? Vai lá e se humilha agora também. Deus não é justo juiz. Deus não está nessa. Então bora. Resolve a situação. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada valerá. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Quer ter relacionamento saudável? Cuida do seu coração. Cuida da sua boca. A gente tem uma tendência boa de falar para os outros. Tendência boa. E tem uns irmãos que são mais santos ainda. Não fala para os outros, mas ele ora. Eu digo, meus irmãos, quero pedir oração aqui, porque fulano me fez um mal danado. Precisa converter. Coração ruim. Me deu calote, você acredita? Mas vamos orar para Deus abençoar a vida dele? Santo. Mas é interessante quando ele termina esse texto dizendo, quando fazer isso? Eu não coloquei o livro, mas o texto diz, versículo 25, entre em acordo depressa com o seu adversário, porque o seu adversário te pretende levar para o tribunal. A ideia que ele está dizendo aqui, quando que você faz isso? Ele descobriu, né, que tem algum irmão, está em dificuldade de relacionamento, quando que você faz isso? O mais breve possível. O mais breve possível. Fica adiando e esperando o outro vir resolver, não. Mas a gente termina então, já partindo para o nosso final. E para você que está visitando, fala, mas não sei nem se eu quero estar nessa igreja mais, vale a pena? A diferença é porque aquele que tem Jesus Cristo é capaz de viver dessa forma. Aqui tem um povo que tem problema, assim como qualquer outro lugar. Mas a diferença é que aqui tem um povo que ama Jesus. Um povo que foi transformado pelo poder de Jesus, o qual Jesus habita, o qual Jesus é o nosso Salvador, a nossa esperança, que a gente vai encontrar com Ele. E é por isso que é possível ver dessa forma. Gente, não é simplesmente a história de eu falar e sair daqui e falar, mas esse negócio de ser crente é enjoar demais, que eu tenho que viver, eu tenho que fazer. Ser cristão, ser discípulo de Jesus, não tem o que eu faça, o que eu deixe de fazer. A única conclusão, olha só que beleza, o que fazer? Eu só quero que você leve isso para sua casa essa semana, só isso. O que você vai fazer? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Conta essa história de um rapaz que chegou para o pastor e falou, pastor, eu vou sair da igreja. Eu falei, mas por quê? O que está acontecendo? Ele falou, porque eu vou na igreja, eu chego lá e vejo uns irmãos lá que nem me cumprimentam, não falam nada, eu chego na hora do culto, o povo está no celular, e eu vejo umas mulheres fofocando, eu vou embora. Aí o pastor falou assim, não, tá certo, você pode ir, mas fala um negócio antes. Pega um copo d'água e dá 3 voltas na igreja. Se não cair nenhuma gota desse copo, você pode ir em paz. E o menino foi lá, deu a primeira, deu a segunda, terceira volta, ele chegou lá todo feliz, falou, tá vendo, pastor? Agora eu posso ir, não caiu uma gota. E o pastor falou assim, nessa volta que você deu, você viu alguma mulher fofocando? Eu falei, não. Você viu algum irmão mexendo no celular aí, fazendo alguma coisa? Não. Você viu alguém brigando? Não. Eu falei, porque seu olho estava no copo. Seu olho não estava nas pessoas. E quando o seu olhar estiver em Jesus Cristo, você vai parar de olhar para essas coisas. Tem uma frase antiga que fala, se você quer sair daqui por causa de homens, a gente é pecador. Se você quer sair dessa igreja e não quer ficar mais aqui por causa de homens, é porque você nunca entrou aqui por causa de Jesus. Olhe para Jesus, porque é possível a gente viver dessa maneira. Lembra que não é só obedecer um negocinho que fala, tudo bem, eu chego lá na igreja, não tem problema nenhum com ninguém, mas o seu coração lá dentro está podre. A Bíblia diz, é gente que me confessa com os lábios, mas o coração está longe. Entrega seu coração para Jesus. Olha para Ele, seja moldado por Ele. Essa é a nossa grande esperança, porque se a gente olhar simplesmente por fazer ou não fazer, fala, nossa, agora eu preciso reconciliar, eu preciso parar de falar mal dos outros, fofocar, eu preciso cuidar da minha língua para não ficar xingando lá em casa, para não falar mal do... Olha para Jesus. Olha para Ele. Vai ser como Jesus.
ame Jesus, reflita a luz de Jesus. Não te garanto que você não vai ter mais problema. Não posso. Mas eu te garanto que Cristo e o próprio Deus vai ser glorificado através da sua vida. Esse é o nosso desejo. Eu falo, para de pensar que as coisas só estão exteriores. Vamos cultivar o nosso coração? Vamos olhar para Jesus? Nós cantamos isso aqui, falamos, né, que Cristo nos reconciliou com Deus. Ele fez isso por nós naquela cruz. Nos reconciliou. Esse ministério da reconciliação, em primeiro lugar, tem a ver com Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite que se você ainda não entregou sua vida para Jesus, talvez o que você está precisando é reconciliar com Deus. Se as coisas estão difíceis, você não tem esperança mais do que fazer. Relacionamentos quebrados, às vezes você foi de fato magoado, te abandonaram, mentiram, te enganaram. Lembre-se que você faz muito pior com Deus. Interessante mais, hoje de manhã a gente ouvindo a aula do pastor Eliel, ele falou, sabe o que é pecado? É a gente pegar tudo que Deus criou e nos deu, todos os recursos que Deus nos deu, e a gente usa isso contra Ele. Deus está dizendo assim para você, olha, isso aqui tudo é para você, vida, tudo isso é para você. Aí você pega e usa contra Deus. Sabe o que Deus fez no seu caso? Mandou o filho dele morrer na cruz para reconciliar com você. Reconcilie-se com Deus. Vem de volta. Vem de volta para os braços dele. E você que já foi reconciliado, está difícil perdoar, porque da mesma forma já te ofenderam, já te quebraram, já te feriram de uma forma muito profunda. Olha para Jesus, porque foi isso que Ele fez com você e comigo. Olha para Jesus. Vale a pena a gente se envolver com esse povo problemático? Somos nós? Vale. Porque o nosso desejo, eu espero que seja o seu, é olhar para Jesus e viver para Ele, para a glória do nome dEle. É possível? É possível. Se eu fosse um pouco mais avivado aqui, eu ia pedir para você bater no peito aqui agora e falar assim, eu sou um bem-aventurado. Olha para o seu amigo do lado e fala, você é um bem-aventurado. Quero que você saia daqui lembrando disso, dessa semana. Você é um bem-aventurado. É possível em Jesus Cristo. A nossa esperança. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Vamos orar?